nossa disciplina de ciência política, pessoal, está discutindo, né, formas de governo e regimes políticos, né, aqui no bloco 3 da disciplina, né. Então, o objetivo, né, eu vou até retomar aqui um debate que eu fiz na última aula, que nós tínhamos comentado com vocês, né. O objetivo aqui do bloco 3 é fazer, né, essa discussão sobre as formas de governo e regimes políticos, né? Então, nós temos países, né, em que se caracteriza, né, pela autocracia, né? Então, é um líder absoluto, né, na autocracia, que tem o controle, né, dos níveis governamentais, né? Já a democracia, né, ao contrário, né, são as instituições que são responsáveis, né, pelas funções. Existem as funções legislativas, né, as funções executivas e também as funções judiciárias. Então, numa democracia, não existe só um tipo de poder, né? O poder ele é dividido em uma democracia, certo? Também os governos eles são organizados, né, dentro dos regimes liberais democráticos da forma com que a população entende ser a melhor, né? No caso do Brasil, já houve um plebiscito aqui. Plebiscito é uma espécie de consulta popular, né? Em que o Brasil decidiu pelo presidencialismo, certo? Mas existem outros países também que decidiram pelo parlamentarismo, né? Então, existe países que são presidencialistas e países que são parlamentaristas, mas isso não diminui, né, a democracia, certo? De um país, ok? Agora, existem regimes que são totalitários, né? E que são autoritários. Aí sim, aí altera, né? De fato, né? A democracia nesses países, ok? Nesse sentido, eu vou apresentar aqui para vocês, né? Nessa síntese de ciência política, né? Vou começar aqui do início, tá? Que nós tínhamos falado na aula passada, mas não custa repetir, né? Nós estávamos dizendo que o nosso, o objetivo aqui, né, desse bloco 3, é discutir sobre as formas de governo e sobre os regimes políticos, né? Então, a autocracia, né, ela tem uma característica muito específica, né? A autocracia é um poder só, né? Ou seja, um governo em que há uma única representação como detentora do poder, ou seja, um líder que possui absoluto controle sobre todos os níveis governamentais, né? Olha, o Afeganistão é bem parecido com essa característica aqui, né? Quando se trata da presença de um único indivíduo como detentor de todo esse poder, o consentimento de outros membros do governo é praticamente inexistente ou praticamente ignorado. Tem alguns estados-nação, pessoal, que um poder específico ele foi aniquilando o outro, né? Ele foi diminuindo o outro, até fez com que aquele determinado poder desaparecesse, né? Então, no caso das democracias, né, que existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário, cada um ele tem a sua função, tanto que existe, né? Às vezes um poder ele entra no, assim, ele então
existe a moderação por parte de quem guarda, né, a Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, na autocracia, o líder governamental, ele controla a administração, né, e todo o poder da sua jurisdição, e ele é livre para tomar qualquer tipo de medida. Se for equivocado ou não, ele é livre, né? Então, ele é livre para tomar, inclusive, tomar decisão por si próprio, né? O que não é possível dentro de uma democracia, né? Dentro de uma democracia, os poderes, eles precisam ser respeitados, né? Nos países onde vigora a autocracia, o tirano, que é o líder tirano, ele incita a população contra os demais poderes, né? Então, é muito comum nos países em que os tiranos, né, são mandatários, a população, por exemplo, se revoltar contra um tipo de poder, né? Se revoltar, por exemplo, contra o judiciário, geralmente se revolta contra, né, poder legislativo, certo? É a população que é incitada por um líder que é tirano, né? Por um líder que é autocrata, certo? Por um líder, inclusive, que quer ali que o seu poder, que utilizou da democracia, às vezes, né, para ser eleito, mas ele incita a população contra, né, os princípios da própria democracia, incitando a população, inclusive, contra outro poder, né, gente? Mas nós estamos falando de realidades, assim, muito longes, né? De autocracias, né? E eu citei aqui o Afeganistão como um desses exemplos, né? Algo totalmente diferente, né, da democracia, né? As instituições na democracia é que têm o poder, né? Obviamente que o legislativo e o executivo são poderes, né, que o povo deu a essas pessoas, né, os cidadãos maiores de idade, né, que têm direito a voto, que deu a essas pessoas esse poder, né, porque eles são representantes do povo. Queira ou não, bom ou mal, eles são representantes do povo, né. Então, as instituições políticas responsáveis, né, pelas funções legislativas e executivas, devem ser compostas, em sua maioria, por membros direta ou indiretamente eleitos pelo conjunto dos cidadãos e alternados periodicamente. Inclusive, nós tínhamos até comentado também que a alternância, né, ela é uma característica da democracia, né? Então, assim, eu moro em Teoflotone, vocês sabem, eu atualmente moro em Diamantina, mas já morei em Teoflotone durante um tempo, né? E lá em Teoflotone, às vezes, né, um grupo político comanda a cidade durante um tempo, né? Agora, com essa reeleição, às vezes comanda durante 8 anos, e às vezes muda. Isso é da democracia, a alternância, né? Então, é por isso que existe a alternância. Isso é uma característica da democracia, né? Na democracia, pessoal, uma pessoa não vale mais do que a outra por ser mais rico do que a outra. No Brasil, já teve o voto assim, né? Pela capacidade da produção de mandioca da população, né? Pela quantidade de terra que a pessoa produzia, pela quantidade de gado, né, que a pessoa produzia. Então, o voto da pessoa era pesado por isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o voto é universal aqui no Brasil, cada pessoa tem direito
a um voto, né? Cada cidadão tem direito a um voto. É o que nós chamamos de sufrágio universal, né? E esse voto, ele não pode ter distinção, não pode ter distinção de sexo. Então, o voto do homem não pode ser maior que o voto da mulher, né? O voto da pessoa branca não pode ser maior que o voto da pessoa negra. O voto da pessoa católica não pode ser maior que o voto da pessoa evangélica, né? Então, é por isso que nós chamamos de sufrágio universal, que também é uma característica das democracias, né, liberais, né? Então, as pessoas que vencem as eleições, né, são os candidatos ou partidos que atingem a maioria numérica dos votos, né? Então, ainda que possa ser estabelecidos diferentes critérios para se determinar a maioria, porque não sei se vocês ficaram sabendo, teve um município aqui em Minas que teve empate na eleição. E tá claro, né, na Constituição Federal, que quando há empate numa eleição, o mais velho é que é considerado o maioral. Então, um senhor mais velho, então, ele vai assumir a prefeitura porque houve empate. Então, assim, gente, pensem antes de achar que um voto não faz diferença, porque faz, tá? E recentemente, né, assim, eu vi situações de eleições de prefeito que a diferença foi muito pequena, sabe? Teve um município aí, eu não sei se foi no Ceará ou se foi na Bahia, que a diferença foi de 6 votos, né? E teve esse aqui em Minas Gerais, nessas eleições aí do primeiro turno, de um município em que houve empate, né, entre os dois candidatos, e que precisou desempatar com a idade, né, de um dos candidatos lá, certo? Então, existem, né, duas formas de organização do governo, os regimes liberais, dos regimes liberais democráticos, né? Um é o presidencialismo e o outro é o parlamentarismo, pessoal. O presidencialismo, vocês já conhecem, né, que é o modelo aplicado aqui no Brasil, né? O presidente da República, nesse modelo presidencialista, ele é o chefe do Estado e também o chefe do governo, né? Então, ele tem responsabilidade política, tem muitas atribuições, né? E ele é eleito pelo povo também, de maneira direta ou indireta, porque existem democracias que quem vota é o parlamento, né? Não é a população que vota, né? Então, tem eleições, quer dizer, que é o parlamento que decide, né? Mas quem elege o parlamento é a população. Então, é como se fosse uma eleição de forma indireta, né? Então, assim, a população não escolheu o presidente da Câmara. Quem escolheu o presidente da Câmara foi os deputados. Mas quem escolheu os deputados fomos nós, né? Então, no presidencialismo, os papéis de chefe de Estado e chefe de governo são exercidos pelo presidente, né? Agora, você deve estar perguntando assim, professor, mas o Brasil, ele não é considerado assim um atraso por ser um país presidencialista? Não, não é considerado um atraso, não. Foi o regime que a população escolheu e que ela, de repente, no futuro, ela pode, né, de repente, escolher uma outra forma, né, uma outra organização de governo, como, por exemplo, o parlamentarismo, que é o outro modelo, né? Então, nações como o Brasil é presidencialista, os Estados Unidos é presidencialista, a França, né, é presidencialista, como, por exemplo, o presidente Macron, né, na França, né, o presidente Joe Biden, né, nos Estados Unidos. Então, são exemplos aí de nações que são presidencialistas, né? A principal característica do presidencialismo é que o presidente ele acumula, né,
duas funções, é chefe do governo e chefe do Estado, né? No parlamentarismo, né, o chefe de Estado, né, não é o mesmo que o chefe de governo, né? E por isso ele não tem responsabilidades políticas, né? O chefe de governo é o primeiro-ministro, que é indicado, né, pelo parlamento. Então, na Inglaterra, por exemplo, né, no Reino Unido, eu diria que o Reino Unido é composto ali, né, pelos países, né, Inglaterra, País de Gales, né, Irlanda do Norte e também a Escócia, né, são três pequenos países ali que fazem parte do Reino Unido. Ali existe o parlamentarismo, né? É o modelo mais conhecido, né, de parlamentarismo no mundo, né? É o mais comentado, por exemplo, porque lá o Reino Unido é uma monarquia, né? É uma monarquia constitucional, que tem o rei Charles, né? Herdeiro da rainha Elizabeth. Então, lá tem o primeiro-ministro, né? Que é o chefe de governo, né? Mas o chefe de Estado lá é o rei, lá no Reino Unido, né? No parlamentarismo, nem o governo, nem os parlamentares têm mandato rigidamente definidos. A duração do governo do parlamento, do primeiro-ministro não se encontra previamente definida. Ele dura o tempo que a maioria do parlamento lhe dê sustentação. Então, vocês viram, né, na pandemia, que aquele primeiro-ministro da Inglaterra, né, Boris Johnson, ele caiu, né? O parlamento deu voto de desconfiança para ele. Vocês já viram falar, gente, que no parlamentarismo, se o governo não está bom, o parlamento ele dá um voto de desconfiança. Ele perde o voto de confiança e ele cai. Ele é obrigado a cair, aí muda, né? Aí depois veio uma mulher na Inglaterra e depois foi substituída também, né? Então é comum que alguns países, né, tenha esse modelo, né? Na Europa, o Reino Unido é uma monarquia constitucional, a Suécia também é uma monarquia constitucional, a Itália é parlamentarista, né? Todos esses são parlamentaristas, né? Portugal é parlamentarista, né? Tem o, tem o presidente da República, mas tem também o primeiro-ministro, né? Então, a Holanda, idem, Noruega, Finlândia, Islândia, Bélgica, Armênia, Espanha é uma monarquia constitucional, a Grécia é parlamentarista, Estônia, Polônia, Sérvia e Turquia. Aqui perto de nós tem o Canadá, aqui na América do Norte, né? Na Ásia, o Japão e a Índia são duas nacionalidades também que são parlamentaristas. Na Oceania, a Austrália, no Oriente Médio, o Egito e Israel, né? São considerados também, tem primeiro-ministro, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Que o país, né? Chamado Alemanha, né? Um primeiro-ministro ele pode ficar quantas vezes ele quiser no governo, né? Não sei se vocês sabem, mas a premier ou a chamada chanceler, né?
A Angela Merkel ficou praticamente 12 anos no poder na Alemanha, né? Com uma legitimidade enorme, com uma altíssima avaliação pela população da Alemanha, né? A Alemanha é um país civilizado, obviamente, né? E ficou ali a premier ou a chanceler, né? Ou a primeira-ministra, né? Angela Merkel ficou ali anos e anos, eu acho que, salvo engano, por 12 anos ali no poder, né? Aquela premier, né? Então, pessoal, já no totalitarismo, né? É um termo que é utilizado para regimes políticos extremamente autoritários, né? Capazes de controlar não só o poder do Estado, como também de todo o corpo social de uma nação, incluindo suas esferas privadas, né? Então, o totalitarismo ele já foge de todas as experiências que nós tínhamos, né, comentado anteriormente, né? O autoritarismo diferente do totalitarismo, né, não pretende exercer controle total sobre a sociedade, nem traz uso do terror de modo tão constante e brutal, reservando aos indivíduos algumas esferas de liberdade, né, e independência. O regime militar no Brasil que ocorreu, né, que ocorreu entre 1964 e 1985, né, que também pode e deve ser classificado como um regime autoritário. Isso não aconteceu somente no Brasil, no Chile aconteceu também de uma forma, né? Todo mundo sabe, de Augusto Pinochet, lá no Chile, também na Argentina, né? No Peru, e idem, né? Em outros países também. Então, no regime autoritário, quando houve o regime autoritário, coexistia uma ordem constitucional, porque existia uma Constituição Federal, né? E um parlamento em funcionamento, né? Pelo menos isso ocorreu aqui no Brasil. Nos outros países, nem isso, né, ocorreu, né? Na América Latina, diversos regimes autoritários foram implantados nas décadas de 60 e 70 por meio todos de golpes militares. Esses regimes também foram chamados à época de regimes de exceção, né? Isto é, de exceção às regras democráticas, né? Ao Estado de Direito. Por isso que são chamados regimes de exceção, né? Na Argentina, no Uruguai e no Chile, as ditaduras militares suspenderam de imediato a vigência das constituições nacionais e fecharam os parlamentos, né? E extinguiram, né, os partidos políticos, entendeu? Aí teve um aluno na aula passada que disse assim: professor, aqui no Brasil tem muitos partidos, né? Muitos partidos políticos, né? Então, aqui no Brasil é permitido pela Constituição Federal ter vários partidos. Mas vocês podem observar que alguns países se organizam de forma bipartite, né? Que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se organizam de forma bipartite. Vocês veem que lá só tem o Partido Republicano, né? E o Partido Conservador, né? Então, no no sistema bipartidário, né, só existem dois partidos, né? Eu disse que os Estados Unidos é conservador, não, é republicano, né, e o democrata. Conservador é lá na Inglaterra.
Eles chamam de conservador, é Conservative Party, né? E Labour Party, que é, na tradução de inglês, significa Partido Conservador e Partido, né, Trabalhista, né, na Inglaterra. Inclusive, Margaret Thatcher, uma primeira-ministra, né, que ficou muito tempo também na Inglaterra, é uma das figuras que mais representou o Partido Conservador inglês, né? E, enfim. Então, da mesma forma que nos Estados Unidos só existe dois partidos, né? O republicanos e o democratas, na Inglaterra só existem dois partidos também, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Então, isso consta lá na Constituição Federal desses países, que lá só podem ter dois partidos. Então, para que tenha mais partidos, eles têm que mudar a Constituição. Ao contrário desses países, no Brasil, nós temos vários partidos, né? São vários partidos com ideologias extremamente diferentes. Tem alguns que são bem parecidos, né? Poderiam até se juntar para formar ali, né, núcleos, né? Mas a nossa democracia, ela permite, então, esse tipo de performance, né, partidária, certo? As democracias liberais, né, nas democracias liberais, como eu disse para vocês, o governo ele resulta da escolha da maioria por meio de eleições periódicas, né, gente? Eleições livres e também eleições justas, tá? Conservam características dos regimes liberais quanto às regras básicas de organização do Estado, né, e dos direitos civis e políticos dos seus cidadãos, né? A maioria dos adultos tem direito a voto e exerce, sem exercer, né, coerção, certo? O voto de cada membro da comunidade eleitora possui o mesmo peso, são características, né, das democracias liberais, tá? Não tem pesos diferentes, né? A renda não altera, né? A educação da pessoa, se a pessoa é analfabeta ou não, o voto dela tem o mesmo peso, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, o analfabeto deveria valer só meio. Isso não é característica de uma democracia, tá? Os negros deveriam ter o voto menor. Isso não é característica de uma democracia. As mulheres não deveriam ter direito a voto. Também não é característica de uma democracia, certo? Também nas democracias liberais, uma das coisas que é garantida, pessoal, é o direito o direito à oposição. Isso é extremamente comum e tem que ser aceito, né? Então, as pessoas que não são eleitas, né? Elas são subordinadas àqueles que são eleitos, àqueles que tiveram, né, a votação popular. Isso é muito comum, né? E é muito comum que num país civilizado a pessoa que não é eleita aceite que não é eleita, né? E que não fique ali, por exemplo, armando golpe, né? Porque não foi eleita. Às vezes condenando, por exemplo, o sistema eleitoral, dizendo que houve roubo nas urnas, né? Então, isso é muito ruim, né? Isso que é ruim. Essa contestação de dizer que, né, as pessoas roubaram a eleição, né? Aqui em Diamantina, por exemplo, a zona rural, né, ela votou especificamente em um candidato específico, né? Teve um candidato em Diamantina que teve maioria nos distritos, nas zonas rurais. Mas somente um candidato trabalhou mais nas zonas rurais. O candidato que não foi eleito não se empenhou em visitar as zonas rurais, né? Teve isso também. Teve esse desfecho, né? Então, é uma escolha dos candidatos, de estratégia dos candidatos. Tanto que esse candidato, ele teve uma maioria nas cidades,
né? Então, existe, né? Essas estratégias, mas, né? A gente tem que aceitar o resultado, independente de como que ele for, certo? Né? Não aceitar o resultado não é nem tipo de uma democracia. Às vezes as pessoas, né? Elas vão na cabeça de outras pessoas, né? Para não aceitar o resultado, né? Eu morava em Teoflotone na última eleição e morava perto de tiro de guerra. E um grupo de pessoas foram para a porta do tiro de guerra de Teoflotone, que eu sou vizinho do tiro de guerra lá em Teoflotone. E um grupo de pessoas foram para a porta do tiro de guerra porque não aceitavam o resultado das eleições. Gente, isso não é nem tipo de uma democracia, né? Então, assim, na democracia, se a pessoa teve um voto a mais, o outro ganhou a eleição. Se empatou e o outro é mais velho, não há o que discutir. É só mostrar a sua certidão de nascimento. Quem é o mais velho vai levar. Está escrito na Constituição Federal, né? Então, isso é característica de uma democracia. Não há o que contestar. Ok? Democracias não liberais ou regimes democráticos não liberais, né? Nessas democracias, os poderes, né, são democracias que não são liberais, né? Ou regimes democráticos não liberais, né? Existem também esses países, né? Nessas democracias, os poderes legislativo e judiciário são fracos, né? Porque tem ali um tirano, né? O tirano, todo governo tirano, eu já falei, ele incita a população contra o judiciário. Fala que o judiciário está cometendo abuso, né? Aí vai discutir com uma pessoa dessa, né? Vai discutir com uma pessoa dessa que está sendo usado para fortalecer um líder tirano e enfraquecer um outro poder, certo? Isso é o debate. É o debate aqui dessa disciplina aqui, tá? É por isso que eu falo desses temas aqui. Então, algumas democracias, né? Nessas democracias, os poderes legislativos, judiciários são fracos e as liberdades civis e econômicas extremamente limitadas. A Bielorrússia, por exemplo, é um exemplo desse. Não sei se você já ouviu falar na Bielorrússia, né? É sobre o governo de Alexander Lukashenko, que é um líder lá da Bielorrússia, que é um país da antiga União Soviética, muito próximo lá à Rússia, né? Então, o que caracteriza como democracias, né, é a forma de constituição dos governos. Então, assim, o Brasil ele pode até deixar de ser uma democracia, se ele for modificando, né, se ele for, por exemplo, diminuindo o poder do legislativo, diminuindo o poder do judiciário, que é o que tem ocorrido na Venezuela, né, atualmente, certo? Então, os governos, né, vão se constituindo. O que diferencia as democracias liberais, né, e a ausência de uma democracia, né, dos regimes, é exatamente essas características, né, como eu disse para vocês, né, população ter o mesmo direito do voto, né, revezamento democrático, independente dos grupos políticos, né? Às vezes é saudável para a cidade, entendeu? Às vezes, com essa questão da eleição, é assim, às vezes um grupo fica mandando lá naquela eleição, naquele poder, durante um tempo, aí depois, de repente, nem é um grupo assim, né, que tem tanta legitimidade da população, mas a população troca, isso é legítimo de uma democracia, né? Mas, assim, para esse estudioso, né, o Guilherme O'Donnell, que está estudando sobre democracias delegativas, né, ele diz que a Venezuela
é um caso tipo de democracia delegativa, nas quais o governante, que é o Nicolás Maduro, né, é inquestionavelmente eleito por procedimentos democráticos, mas exerce o poder sem limite claramente definidos, né? São vários problemas que foram detectados, né, na eleição da Venezuela, certo? Mas eu acho que a Venezuela é um caso atípico, né? Que demoraria aqui uma aula para a gente entrar lá nas questões relacionadas à Venezuela, né? O Michael diz assim, olhando assim, o príncipe Harry parece ser o sucessor como rei e tem um caráter mais parecido com a mãe, a princesa Diana. Ele não, ele está na linha de sucessão, Michael, mas o príncipe William, né, é o primeiro lá na lista de sucessão, né? Na lista de sucessão do rei Charles, né? Sim, tem várias questões, né, relacionadas ao príncipe Harry, inclusive uma das questões é essa, de como que ele é parecido com a mãe, né, nos princípios dele, inclusive, né? Sim, Maicon, o senador Cleitinho, infelizmente, né, é uma pessoa assim que tem se mostrado uma pessoa, sinceramente, assim, totalmente, né, fora das estribeiras, né? Assistam algumas entrevistas dele depois, né? Ele quer que o voto não seja obrigatório. Isso aí é um debate também, né? Que é um debate que a gente precisaria de uma outra aula, né? O debate sobre o senador Cleitinho e sobre esse projeto dele, né? Do voto não ser obrigatório, né? Em Portugal, o voto não é obrigatório, né? Pois é. Aí o Maicon está dizendo, né? As pessoas mais pobres não vão querer, né? Se deslocar até o local da votação, né? Então, a gente estava falando sobre a questão, gente, das diferenças, né, que teve. Aí a Vitória diz assim, em Buenópolis, a diferença foi de 4 votos, né? Aí o Marcelo, ele perguntou assim, professor, você conhece uma instituição chamada Conselho Brasil Nação? É um local com artigos e debates sobre a política e cidadania em nosso país, né? Mas não faz parte de qualquer partido. Eu não conheço, viu, Marcelo, esse Conselho Brasil Nação. Deve ser um grupo de debate, né? Mas eu não conheço, não, tá? Então, gente, o nosso objetivo, né, nesta aula de hoje também, aqui, né, nesse bloco, no bloco 3, é discutir sobre as formas de governo, né, e regimes políticos. É isso que eu vou pedir no questionário, também nas avaliações, é que vocês, né, façam uma boa diferença entre a autocracia e democracia. É muito importante que vocês façam, né, essa diferença entre a autocracia e a democracia, que vocês saibam caracterizar, né, uma autocracia, mas que vocês, da mesma forma, saibam caracterizar, né, uma democracia. Quais são as características de uma democracia, né? Também é importante que vocês saibam, né, diferenciar as principais formas de organização do governo, né, nos nossos regimes liberais, democráticos, nas democracias. Um deles é o presidencialismo, tem suas características. A outra forma de organização de governo é o parlamentarismo, né, que a gente sempre vê na televisão, sempre muito famoso, né, esta forma, né, esta forma de organização, né. Nós também precisamos diferenciar o totalitarismo do autoritarismo, né, e caracterizar as democracias liberais, tá? Então, é esse que é o objetivo nosso nesse bloco 3 aqui, né, de ciência política. Gente, então, eu me despeço de vocês mais uma vez, tá?
uma excelente boa noite para vocês.